Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista aqui do canal Profissão Nutrir. Estamos aqui juntos mais uma vez para dar continuidade à série de 22 lives sobre nutrição e saúde da pessoa idosa. E mais uma vez eu quero convidar vocês de forma especial para me acompanhar nesses dias, para que a gente possa juntos falar sobre diversos temas que envolvem a saúde do idoso. Em especial se você é uma pessoa idosa ou se você tem familiares, se você cuida de alguém idoso na sua família. Tenho certeza que você vai conseguir aqui muitas informações úteis para melhorar, aplicar no dia a dia e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. E o tema da live de hoje é a importância do idoso em realizar pelo menos as 3 refeições principais do dia. Então, isso é um dado bem interessante de se conversar, frente a tudo que a gente vem conversando nessas lives anteriores. Visto que o idoso ele tem uma dificuldade para se alimentar, que muitas vezes ele come pouco, ele come menos do que deveria, às vezes as refeições dele não têm um horário pré-estabelecido, não tem uma quantidade, uma variedade adequada, e nessas refeições que ele consome, muitas vezes elas são pobres em nutrientes, não tem tudo o que ele precisa. Então nós vamos abordar justamente isso hoje. Se ele come pouco, nós devemos priorizar as 3 refeições principais do dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, e que essas refeições sejam assim, de certa forma, numa linguagem simples, sejam enriquecidas, elas sejam mais fortificadas, com alimentos mais fortes, ingredientes mais variados, para que, mesmo realizando poucas refeições, ele consiga suprir uma boa parte de todas as suas necessidades nutricionais. E vocês vão ver que isso é possível. Então, com os alimentos do dia a dia mesmo, sem alimento especial nenhum, a gente consegue. Se o idoso não tem apetite de comer mais que 3 refeições ao dia, pelo menos nessas 3 nós vamos trabalhar para que ele tenha qualidade para se alimentar. E dando início a esse bate-papo, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele orienta justamente que se realizem 3 refeições ao dia, sendo elas que nós já citamos: café da manhã, o almoço e o jantar. E ele dá como sugestão realizar alguns lanches intermediários. Então tem pessoas que, além dessas 3 refeições, realizam um lanche da manhã, um lanche da tarde e muitas vezes realizam até uma ceia, que é o lanche da noite. Mas aquilo que é o necessário, o suficiente para se alimentar, podem ser encaixadas nessas 3 refeições. Enquanto nutricionista, nós sempre orientamos que a pessoa ela tenha uma refeição mais fracionada, não permaneça muito tempo em jejum. Mas nós estamos falando aqui em caso específico do idoso, que já come pouco, às vezes não consegue comer muitas vezes, então a gente traz essa importância. É melhor comer pelo menos 3 vezes e que sejam refeições bem elaboradas. Se ele conseguir comer mais, ótimo, a gente acaba até fracionando, mas se o apetite não suporta isso, pelo menos essas 3 são de suma importância para a qualidade, para a saúde dessa pessoa, ok? Mas, dentre essas 3 refeições que vamos falar, eu coloco o café da manhã como um pouquinho mais importante. E a gente vai conversar o porquê disso no decorrer dessa live. Então, o café da manhã, ele tem o sinônimo, ele é também conhecido como desjejum, sair do jejum. E essa palavra desjejum é uma palavra que vem até do latim, que significa rompimento do jejum involuntário mantido durante o sono. Então, ou seja, nós passamos um período de jejum durante a noite e nós sobrevivemos, podemos dizer assim, ficamos bem com esse jejum, porque o nosso corpo ele tem uma reserva que ele fez do dia anterior e a gente consegue muito bem passar esse período sem comer. E de forma especial em relação à glicose, ao carboidrato, porque conforme falamos, a glicose é a principal fonte de energia do nosso cérebro. E ela vem dos alimentos de fonte de carboidrato, pães, arroz, massa, batata, enfim.
E certa quantidade dessa glicose que está no sangue ela é armazenada, parte no fígado e parte no músculo. E durante a noite, essa glicose que está armazenada principalmente no fígado, ela serve como substrato energético para o cérebro. Então, o cérebro ele vai funcionar adequadamente e daí com isso todo o corpo ele vai descansar de forma tranquila e depois quando você acordar no outro dia o teu corpo muitas vezes ainda tem uma reserva. Mas é muito importante que já desde amanhã, no café da manhã, a gente consiga já começar a repor essas reservas, uma para ser utilizada no próximo momento de sono à noite, mas também para suprir as nossas necessidades nutricionais. E qual é a recomendação do guia alimentar? É que o café da manhã represente pelo menos 25% da necessidade calórica da refeição, ou seja, 1/4 de todas as calorias que eu preciso consumir, o adequado é que elas estejam concentradas no café da manhã. Por quê? Porque no café da manhã é que vai abrir, modo de dizer, o seu organismo para que ele funcione bem. Igual antigamente tinha a questão dos carros a álcool, você ia ligar o carro de manhã, antigamente os carros ficavam frios, e daí você tinha que ligar o carro, colocar uma injeção lá eletrônica, uma injeção lá de gasolina, você tinha que fazer esse carro ligar, ficar esquentando um bom tempo para você conseguir sair com o carro e ele desempenhar a sua função que é a locomoção. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Então a gente, entre aspas, precisa ligar o corpo e a gente faz esta ação através de um café da manhã bem elaborado, de um café da manhã bem variado, cheio de nutrientes. E daí a gente já garante uma boa parte do que a gente precisa, porque muitas vezes a rotina do dia a dia muda, para isso dando o exemplo da população em geral, e às vezes você não consegue garantir uma alimentação balanceada durante o dia. Mas pelo menos de 25%, 30% você já garantiu apenas em uma refeição no café da manhã. Então é muito importante a gente dar essa importância ao café da manhã. As pessoas muitas vezes pensam mais no almoço e no jantar como as principais refeições, onde eu vou acabar comendo mais, mas também vai depender o que você come, e esquece do café da manhã, que vai ter uma importância muito grande no funcionamento do seu organismo como um todo e principalmente da pessoa idosa, que a gente vai ver o sentido também disso tudo. De forma geral, o estilo de vida ele tem modificado um pouco esse hábito de se tomar o café da manhã. Para quem tem sua vida independente, para quem trabalha, por exemplo, muitas das pessoas ou não realizam o café em casa, ou comem qualquer coisa rapidamente, ou vão comer no trabalho. Mas uma boa parte não come absolutamente nada. Por quê? Algumas pessoas sentem enjoo, ou a maioria das pessoas que eu ouço por relato é que querem dormir talvez 10, 15 minutinhos a mais, porque estão cansados do dia anterior, então elas abrem muitas vezes a mão de realizar a refeição, a primeira refeição do dia, em prol de dormir mais um pouquinho. Só que a pessoa muitas vezes não tem ideia que essa atitude pode gerar muito mais comprometimento à sua disposição como um todo do que ela acordar às vezes 10, 15 minutinhos mais cedo e fazer a sua refeição. Isso com certeza vai dar mais disposição, vai melhorar a concentração durante o dia, o rendimento no trabalho ou qualquer atividade que a pessoa for fazer. Em relação aos idosos, existem alguns fatores que também atrapalham ou impedem a realização de um café da manhã de forma adequada. Primeiro item que pode interferir nisso é o idoso morar sozinho. Conheço muitos idosos que moram sozinhos, e muitas vezes eles não têm o ânimo de levantar e preparar um café da manhã mais elaborado, porque estão sozinhos, não tem graça de preparar talvez uma coisa melhor para comer, porque, vou fazer só para mim, vou fazer um monte de coisa, encher a mesa só para eu comer. Então acaba comendo qualquer coisa, qualquer besteirinha, e uma refeição menos completa, acaba se resumindo no pão, café com leite, que a gente vai comentar. Isso é um hábito bem comum do idoso e por morar sozinho, a qualidade do café da manhã ele diminui bastante.
Segundo ponto do idoso que pode atrapalhar o café da manhã e as outras refeições é a mobilidade reduzida, a dificuldade. Às vezes o paciente ele tem uma artrose, por exemplo, ele tem muita dificuldade de andar. E o que acontece? Ele não vai conseguir ficar muito tempo de pé, por exemplo, para preparar uma refeição, ficar lá no fogão, colocar um leite para ferver, colocar um pãozinho talvez lá no forno elétrico, colocar um queijo em cima, pegar uma fruta na geladeira, lavar, descascar. Não. Às vezes a mobilidade está tão reduzida, ele tem tanta dificuldade de caminhar, que ele muitas vezes vai pegar o que está mais fácil ali no fogão, vai sentar e vai comer aquilo e pronto. Né? Então ele não vai ter essa disponibilidade, tempo, para fazer esse tipo de dedicação nas refeições. Um outro fator, quando o idoso ele é dependente, principalmente se for de forma total ou até parcial, ele pode depender de cuidadores para realizar a sua refeição. Então, muitas vezes é uma questão até de autonomia. Ele pode sim ter a vontade de comer, ele pode até pedir o que ele quer comer com as devidas, com as coisas que ele gosta mais, mas ele depende que o cuidador faça isso, ele depende que o familiar faça isso. Então ele tem lá as suas preferências, ele pode até pedir, mas às vezes o cuidador ele não tem essa disponibilidade, né? Seja porque o cuidador também tem seus afazeres, seja porque às vezes ele trabalha em casa, ou às vezes naquele momento ele simplesmente ele não quer fazer por motivos particulares. E daí o idoso ele acaba ficando limitado a um padrão alimentar não suficiente em nível de qualidade nutricional, porque ele não consegue justamente levantar da cama e escolher aquilo que vai comer. Ele depende de uma pessoa que vai lá, prepara a refeição e leva essa refeição até o leito dela, geralmente, para ela se alimentar. E um quarto fator que pode interferir na qualidade do café da manhã do idoso é a questão financeira. A questão financeira ela limita bastante a aquisição dos alimentos. E quando a gente fala de variedade, isso demanda sim dinheiro. Frutas, frios, leite, derivados, são coisas que vão sim necessitar de dinheiro para ser compradas. E muitas vezes quando se ganha uma aposentadoria, que é a situação de grande parte das pessoas de mais idade, a gente sabe que não dá para comprar muito. Muitas vezes paga um aluguel, muitas vezes paga uma conta de água, a conta de luz e vai sobrar um dinheirinho lá para comprar seus remédios e o que sobra, de certa forma, é para sobreviver até o final do mês. E com certeza ela não vai despender dinheiro suficiente para comprar as frutas que deveriam ter e os outros elementos que poderiam compor o café da manhã e torná-lo mais saudável, mais completo e mais nutritivo. Então, no caso da pessoa idosa, são geralmente esses fatores que atrapalham, mas podem também haver outros fatores dos quais a gente não citou aqui. E uma coisa interessante, e não tão boa de se dizer, é que o café da manhã de muitas pessoas e dos idosos, muitas vezes consiste em apenas um café puro. A gente fala o café preto. Então tem idoso que acorda de manhã e não come nada, apenas toma o seu cafezinho preto, seja com açúcar, seja com adoçante, e a refeição, vamos dizer assim, ela já está completa, ele não vai comer mais nada. E isso não é bom, porque praticamente o café ele não tem nutriente nenhum. É uma bebida quente, que tem lá o sabor do café, e muitas vezes é adoçado com muito açúcar, porque o idoso tem aquela alteração do paladar, que não sente muito salgado, não sente muito doce, ele acaba colocando mais açúcar, então é um momento que ele ingere algo que não tem valor nutritivo nenhum, que vai estar cheio de açúcar, que vai elevar o açúcar do sangue dele para as alturas, e que isso vai fazer com que ele tenha uma série de deficiências nutricionais. E não vai dar muitas vezes a disposição para as atividades dele do dia a dia. E claro que isso vai colaborar com certeza com questão de estrutura corporal. A falta de nutrientes com disposição, com saúde óssea, com ganho ou perda de peso, vai ter uma influência direta. Só café preto, sem dúvida, não é a coisa mais adequada. O café, que faz parte da rotina do cotidiano do brasileiro,
Pode fazer parte sem dúvida, mas ele vem como complemento, não só o café, mas que o complemento seja o café de todos os outros itens que são necessários a uma alimentação completa e adequada. Outra coisa que os idosos têm o hábito de comer é o pão, né? O pão com o café com leite. Então, geralmente, isso eu tomo, né? Por exemplo, muitas vezes a minha avó, ela gosta de comer o pãozinho dela, ou bolacha de água e sal, passa o requeijão, café com leite, muitos idosos acabam colocando até mais café do que o leite, e a alimentação ela se resume basicamente nisso. Tem uma fonte de cálcio, mas que muitas vezes não é suficiente, justamente porque ele talvez coloca mais café, então a proporção de leite com café fica muitas vezes 75% café, 25% leite, então a dose de leite ela é muito pequena, o aporte ali proteico de cálcio ele é bem baixo. Em relação ao pão, bolacha, são carboidratos simples, que têm a função importante no corpo, que é dar energia, dar a glicose, mas o carboidrato por si só não é algo tão nutritivo, a não ser que a pessoa opte pelos carboidratos integrais, pão integral, um biscoito integral, mas mesmo assim ele não é tão nutritivo como outros alimentos que podem compor, né? Então o que acontece? A refeição muitas vezes fica focada também só no carboidrato, é muito carboidrato, e muitas vezes é um elemento que propicia o ganho de peso. E uma coisa que acompanha o carboidrato, muitas vezes é manteiga, muitas vezes é margarina, muitas vezes é requeijão, que não tem problema nenhum colocar. Mas muitas vezes é colocado em excesso já para um outro problema que o idoso tem, que é a boca seca. Então, ou seja, ele tem aquela falta de saliva, é uma grande dificuldade de mastigar. Então, fora a questão que ele vai ingerir muitas vezes líquido junto em grande quantidade para ajudar a mastigar, ele pode também umedecer muito esse pão ou bolacha com muita margarina, muita manteiga, muito requeijão, para que esse alimento fique mais macio. E aí pode ser perigoso também. Ele pode ingerir uma grande quantidade de gordura através desses elementos de acompanhamento. E no caso, alguns idosos também consomem geleia, que é uma outra opção, mas que muitas vezes vai consumir em grande quantidade e também ali vai ter uma composição de açúcar muito grande. Muito açúcar no sangue pode propiciar ganho de peso, aumento de glicemia, elevação de triglicérides, entre outras complicações. E outro item é o café com leite, conforme a gente falou, que é um item proteico. E geralmente eles não substituem o leite por outras coisas, né? A gente vai dar aqui algumas opções simples de substituição, de forma bem superficial, mas existem outras opções além do leite que ele pode acrescentar e que não dependem de preparo, por exemplo. Mas o tradicional do idoso que eu vejo é justamente isso, café com leite, pão e algum acompanhamento no pão, que não tem nada de errado, né? Os grupos ali estão presentes, mas falta incrementar algumas coisas e falta controlar o excesso de outras, ok? Tem idosos que não comem, como eu falei, é só o cafezinho, ou tem outros que não absolutamente nada, porque eu já tive relato de muitos idosos que têm enjoo cedo e não comem, acordam com o estômago ruim, enjoado, acho que comi demais a noite passada, não digeriu direito, daí fica aquela sensação esquisita e fala, não, eu não vou comer, e vai acabar depois só fazendo o almoço. E daí a gente perde essa oportunidade do café da manhã de ter um bom aporte de vitaminas, minerais e os nutrientes de forma geral. E com tudo isso, a refeição ela torna-se incompleta. Torna-se uma refeição à base de carboidrato, pouca proteína e uma deficiência bem grande de vitaminas, minerais e também fibras. De certa forma, a gente até comentou de forma rápida aqui quais são os benefícios do café da manhã, mas vou enfatizar alguns. Primeiro benefício, diminui o risco do ganho de peso, né? Porque é aquela questão do metabolismo. Quanto mais tempo a gente fica sem comer, mais o nosso organismo entende aquilo como uma situação de risco, o metabolismo ele tende a diminuir, visto que o do idoso já é um pouco mais lento, então esse metabolismo ele tende a diminuir um pouco mais e depois quando ele for comer, o corpo vai fazer de tudo para
reservar, economizar, e isso pode propiciar o ganho de peso justamente porque ele ficou lá da noite até, vamos dizer, o almoço sem se alimentar. Melhor saciedade. Então, se o idoso ele faz um bom café da manhã, por mais que ele coma, né, mais que 3 refeições que seja, ele não vai comer tanto, né, porque ele vai estar mais saciado. E mais importante do que o ato de comer, quantidade, volume, é a questão de se alimentar, de nutrir-se, de ter os nutrientes. Porque tem uma coisa que a gente conversa bastante que é fome oculta. Tem pessoas que comem e parece que a fome nunca passa, né? A pessoa se alimenta até numa boa quantidade, só que parece que a todo momento a pessoa está com fome. E daí quando você vai estudar o hábito alimentar desse indivíduo, ele come bastante, mas ele não tem aporte de vitaminas e minerais, principalmente de forma adequada. Então o corpo, na tentativa de pedir, de suprir esses nutrientes essenciais que estão faltando, ele faz você sentir mais fome. E daí você sente fome, vai lá, come qualquer coisa, se sacia por questão de volume, mas daqui a pouco a fome volta, porque o seu corpo falou assim, nossa, ele comeu, mas não mandou para mim aquilo que eu preciso. Então, o que acontece? A fome sempre vem. Então, se a gente controla, consome um bom café da manhã, com certeza o idoso ele já não vai comer tanto, ficar beliscando no decorrer do dia. Tá? Um outro item, evitar de comer muito no almoço. E isso serve como exemplo para qualquer pessoa. Se você não toma café da manhã, por mais que não seja o café mais completo, variado, hora que chegar lá para as 10, 11 horas, meio-dia, você vai estar morto de fome. Teu corpo está pedindo socorro. Então você vai acabar comendo com certeza muito mais do que você deveria comer. Principalmente se você, uma pessoa aí que tem sua autonomia, tem a possibilidade muitas vezes de ir no self-service, por exemplo, isso um exemplo de qualquer faixa etária, você sabe que você vai comer muito mais do que deveria. Você vai comer principalmente ali com os olhos. Estou morrendo de fome, quanta coisa boa tem. Você vai querer pegar tanta coisa e muitas vezes você vai se ver obrigado a comer porque pagou, né? Não pode sobrar. E isso não é bom. O idoso é a mesma coisa. O idoso na casa dele, ele pode sim abusar do ele pode abusar de uma refeição do almoço de forma mais inadequada, justamente porque ele não comeu no café da manhã. Então isso evita com que o almoço ele seja mais exagerado. O de jejum também limita o consumo de lanches calóricos, ou seja, você vai deixar de beliscar. E muitas vezes quando a gente belisca alguma coisa, geralmente não é coisa saudável. Ninguém fica beliscando fruta, na maioria das vezes. Você vai beliscar uma bolachinha, um doce, mais um pedaço de pão, e isso acaba aumentando muito a caloria consumida no dia. Evita hipoglicemia, tem gente que consegue ficar muito tempo sem comer e não passar mal, mas tem pessoas que têm hipoglicemia, que podem passar mal, podem desmaiar, e isso também não é bom. Melhora a disposição, cognitivo, memória, porque o seu corpo está, de certa forma, suprido com nutrientes, ele vai funcionar melhor e também ele vai garantir um bom aporte nutricional, porque você já garantiu, de certa forma, uma boa parte do que você precisa no café da manhã. Então, vamos dizer assim que você nem tem tanta exigência de caprichar tanto nas demais, porque uma boa parte você conseguiu comer já no café da manhã. Então, algumas sugestões para você enriquecer o seu café da manhã. Se você é idoso, cuida de alguém idoso e tem o hábito de comer pão e café com leite apenas, tente colocar uma fruta, né? Que seja uma banana, que seja uma maçã, que seja um mamão, já é mais uma fonte de nutriente também para esse idoso. Muda o tipo de pão, de carboidrato, né? Não precisa ficar só no pão francês, não precisa ficar só no biscoito água e sal. Pega uma bolachinha diferente, uma bolacha integral, varia o tipo de pão de forma, um pão caseiro, faz um bolo simples. São opções diferentes de carboidrato, né? Tente comer alguma coisa integral também, como uma novidade para o seu hábito. Variar margarina, manteiga, geleia, mel, mas com seus devidos cuidados, claro, né, de quantidades. Você é diabético, obviamente não vai comer a geleia. Se tem um colesterol, triglicéridos, não vamos abusar desses acompanhamentos. Tem o leite, outros derivados, iogurte, um queijo.
frios, para quem consegue comer de manhã, tem condição de comprar, fazer um ovo mexido, e além da fruta, um suco de fruta também. Então olhe quantas possibilidades são, né? São possíveis de se realizar com alimentos do dia a dia. E fazendo isso, a cada dia você vai recebendo os nutrientes. Então hoje faltou determinados nutrientes, mas amanhã com essa variedade você vai suprir. E dia após dia isso vai acontecendo. Por isso que é tão importante a variedade. Em relação ao café da manhã, finalizamos, né? Creio que foi bem interessante. O café da manhã, por não ser algo que dou importância, a gente conseguiu aqui expor um pouquinho que é importante sim, e que a gente tem que dar, né, a importância necessária para essa refeição. E agora vamos falar do almoço e jantar, né, que de certa forma é um conteúdo nesse momento mais breve, tem muita coisa para falar, mas em relação ao café da manhã é mais tranquilo. O que preocupa em relação ao almoço e jantar é que muitas vezes o idoso ele substitui o tradicional arroz com feijão por outras refeições incompletas, seja lanche, seja sopa ou qualquer outra coisa. E isso a gente vai falar, não significa que ele não pode comer essas outras coisas, mas deve-se saber preparar essas opções para que elas sejam também nutritivas. Mas o que eu sempre ressalto é, vamos manter o padrão, arroz e feijão, maior parte dos dias, pelo menos 5 vezes por semana, como já dissemos. E o lanche, a sopa podem sim ser alternativas, mas devem ser preparadas também de forma nutritiva, geralmente orientado por um nutricionista que vai te indicar os caminhos. E outra coisa que o idoso não gosta muitas vezes de fazer é jantar. Então ele toma lá seu cafezinho da manhã, muitas vezes uma quantidade bem limitada, às vezes ele faz um almoço até um pouquinho mais caprichado, mas chega lá 4 ou 5 horas da tarde, senta no sofá, vai assistir seu programinha de televisão, né? Vai começar as novelas, toma lá mais uma vez um cafezinho com leite e uma bolacha, antes das 6 muitas vezes, e acabou. Ele só vai comer no outro dia, né? E para ele está suficiente, porque ele não sente fome. Só que, conforme já falamos, a deficiência nutricional ela só vai se agravar. Então, no almoço e jantar, é interessante que se tenha o tradicional arroz com feijão e os seus substitutos que podem ser também. Isso a gente já comentou nas lives anteriores. O arroz tem como similar a batata, mandioca, a mandioquinha, batata doce, que podem ser substitutos no lugar do arroz. E substituto do feijão, as leguminosas, né, que são os outros tipos de feijão, ervilha, lentilha, soja, que também são substitutos, são alimentos similares. Mas ainda assim eu reforço a questão do arroz e feijão pela combinação de aminoácidos, de proteínas que eles têm, que torna essa combinação tão rica. Então, pelo menos o arroz e feijão 5 vezes na semana para o idoso ele é bem interessante. Verduras e legumes, né, sejam crus ou cozidos, devem fazer parte do almoço e jantar, principais fontes de vitaminas, minerais, de fibras, de água também, e que vão auxiliar principalmente na função intestinal e suprir as necessidades aí de vitaminas e de minerais. Proteínas, vamos variar os tipos, a proteína é essencial. Nós falamos que o idoso ele tem uma grande perda de massa muscular com o passar do tempo. E se ele for um idoso mais imóvel, imobilizado pelas doenças de base ou pela idade mesmo, ele foi se enfraquecendo, a massa muscular é menor ainda. Então é essencial que a proteína esteja presente em uma quantidade satisfatória para que ele não perda a massa muscular e, se possível, até ele ganhe um pouco, recupere ou minimamente mantenha aquilo que ele tem. Então é importante que ele tenha proteína. As carnes, e quando eu falo carne, variando entre carne vermelha, frango, peixe, carne suína, também se tem o hábito de comer. Claro, prestando atenção aos cortes, para que sejam carnes magras. O frango você tirar a pele aparente, um exemplo. E também você ficar atento ao modo de preparo. Não é só ficar fazendo fritura. Eu vejo muitos idosos fazendo fritura quase todo dia. Isso é prejudicial por uma série de motivos. Então é muito interessante a gente tomar cuidado com o modo de preparo. Se é algum idoso vegetariano, é um tema que a gente pode até abordar depois, mas é tomar cuidado também com o aporte proteico. Temos como opções a proteína texturizada de soja, nós temos o ovo como opção também e outros alimentos que a gente pode conversar, mas é importante que se tenha proteína.
Algo que pode se acrescentar, a fruta de sobremesa, que é muito bem-vinda. Para mim não pode faltar a minha laranja depois do almoço e do jantar. Então é muito bem-vinda essa fruta como complemento. A gente tem essa recomendação de mais ou menos 3 frutas ao dia. Se o idoso ele consome 3 refeições, é uma fruta no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. E a gente já consegue suprir. Então vamos aproveitar essa oportunidade para ter uma fruta presente também. E o docinho, às vezes, desde que não tenha contraindicação para algum problema de saúde, também pode se fazer presente. E se ele precisar de alguma bebida para acompanhar devido à boca seca, que não seja grande quantidade e que preferencialmente seja algum suco natural e não refrigerante, não um suco artificial. Algumas outras opções, por exemplo, de almoço e jantar, né, que não seja o tradicional arroz, feijão, mistura, legume e verdura. Pode, por exemplo, ser uma porção de macarrão, mas uma quantidade controlada, e o que vai determinar se esse macarrão vai ser saudável ou não é o molho e o seu acompanhamento. Então, por exemplo, se você faz um macarrão, por exemplo, ao molho sugo, com bastante carne moída e tem um legume acompanhando, já é uma refeição completa. Ou você fez um frango com molho, assou um frango e fez uma salada, sua refeição também está completa. Então, é o cuidado com a quantidade do macarrão, da massa, e você pode acrescentar esses acompanhamentos para tornar uma refeição nutritiva. Né? Mas eu faço convite aí, vamos deixar essas coisas, o macarrãozinho, principalmente para o final de semana. Né? Vamos tentar ser um pouco mais educados, rígidos, no sentido de manter uma alimentação mais regrada na semana, para que durante a semana a gente possa comer alguma coisinha diferente. Mas não deixar que no final de semana também a gente chute o balde. A gente pode dar umas escapadinhas, mas também sempre bem controladas. Podemos também tomar uma sopa, né? Muito idoso às vezes ele fala, eu não quero jantar, não gosto de comida na janta, mas gosta de sopa. Pode tomar? Pode, mas precisamos saber como fazer essa sopa. Ela deve ter todos os componentes necessários. Então eu tenho que ter lá o carboidrato, eu tenho que ter a proteína, eu tenho que ter as verduras, os legumes, eu tenho que ter lá a fibra nessa sopa. E é possível sim fazer uma sopa elaborada. Coloca lá, por exemplo, como carboidrato no lugar do arroz, uma batata, você vai colocar carne ou frango, faz um mix lá de legumes e verduras, um pouquinho de macarrão, capricha na proteína, é uma sopa elaborada. Então é interessante você ter a orientação para saber fazer uma sopa, para que não seja também uma refeição insuficiente na questão de nutriente. Outra coisa que pode ser feita é um lanche natural, que tem também opções de lanche que são saudáveis e que é possível se montar, que a gente pode falar dessa substituição em outras lives, em outros momentos. Mas vamos tentar na segunda, né, durante a semana, a gente manter essas refeições de forma, vamos dizer assim, tradicionais, tá ok? Então, o almoço e jantar junto com o desjejum, ele é capaz sim de suprir uma boa parte das necessidades nutricionais, desde que sejam refeições bem elaboradas. Importante que o idoso mastigue bem o alimento e, se necessário, alterar a consistência desses alimentos, porque muitos idosos justamente comem menos proteína e menos legume e verdura por ausência de dentição, por boca seca. Então, nada impede que esses alimentos sejam processados, melhor cozidos ou até batido, feito ao molho, para que facilite a mastigação e a deglutição. Tá? Só tomar cuidado para não comer muito à noite. Né? Por mais que seja sopa, que seja comida, um lanche, vamos tentar não comer muito próximo à hora de dormir, que também não é saudável. Então, que você faça a sua refeição, mas que você tenha tempo, um espaço, ou até pelo menos fazer um pouco de digestão, né, para que depois você possa deitar. E isso serve para qualquer pessoa. Não é saudável a gente se alimentar e já ir deitar. Tanto por questões metabólicas, como por questão, por exemplo, de ter um refluxo, né, o que é prejudicial. No caso do idoso, ele pode ter um refluxo. Esse alimento, por exemplo, ele pode broncoaspirar, ele pode vomitar, e nessa volta do alimento, esse alimento pode escapar um pouquinho para o pulmão, dar uma broncopneumonia. Então, a questão de comer e deitar não é indicada para ninguém, e de forma especial para a pessoa idosa. Então é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Sim, tudo que de certa forma a gente comentou é muito pouco, ainda mais tratando dessas refeições principais.
mas foi um momento de tentar elucidar para vocês a importância dessas 3 refeições, visto que os idosos têm dificuldade de comer, comem menos na maioria das vezes, mas se a gente conseguir caprichar, dedicar um tempo nessas refeições, a gente consegue suprir uma boa parte das necessidades. Então vamos caprichar aí nas refeições, né? Em momentos posteriores a gente vai conversar mais, com mais dicas para a gente enriquecer essa e as outras refeições que podem fazer parte do plano alimentar diário da pessoa idosa. Então, mais uma vez eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, na página Profissão Nutrir, Instagram, Facebook, em breve no YouTube. E deixe seus comentários aí embaixo, dúvidas, sugestões, deixem seus questionamentos, nós vamos respondendo aí à medida do possível e nós estamos aqui à disposição para sanar todas as suas dúvidas.